fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do Senhor. A gente tem que sair da zona de conforto, como se a zona de conforto fosse algo ruim. Vocês têm que aprender que a zona de conforto ela é algo maravilhoso. O processo do nosso corpo, não de manter o equilíbrio, mas de voltar ao equilíbrio. Fortalecendo o condicionamento físico. Fortalecer o condicionamento físico nada mais é do que trabalhar e deixar a nossa zona de conforto mais forte. Então, os primeiros 15 minutos correndo Z1, Z2, que é o aquecimento, e fortalecendo essa zona. Esse treino é bem complexo e bem consistente em todas as fases, e eu vou trazer para vocês cada fase o que está alimentando o quê. Parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, outro deu 2 e o outro deu 1. E de acordo com a capacidade de cada um deles, então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do Senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: O Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, e aconteceu o mesmo. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. E aí, atletas, hoje vocês vão entender porque essa palavra é tão importante, né? E o principal ponto que eu quero começar falando dessa palavra é: multiplicar o seu talento não é opcional. Evoluir não é opcional. Nós recebemos habilidades, talentos, entre várias outras coisas que são nossos talentos da vida, e o nosso objetivo nessa vida é multiplicar. Nosso objetivo não é estar na média, não ser medíocre, é entender isso e evoluir na vida, evoluir espiritualmente, evoluir como ser humano, evoluir até na parte financeira. Então, para isso que nós recebemos todos os talentos da nossa vida. Só que para isso a gente tem que aprender a evoluir. A gente vai falar bastante disso hoje, né? Como evoluir
Em todas as áreas da nossa vida, em tudo, em qualquer habilidade que você quer evoluir, existe um método. Esse método eu vou te ensinar ele nesse vídeo. Fique até o final. Se você não está inscrito no canal, já se inscreve no canal. Comenta o talento que você quer evoluir depois de ver esse vídeo e compartilha com um amigo que você quer ver a evolução dele, que você quer mostrar, trazer esse talento nas mãos dele para ele começar a evoluir na vida. Hoje nosso treino é de corrida e nosso treino está bem conectado com essa parte de evolução na corrida e conectado com esse aprendizado de evolução. Só que se você quiser entender tudo, você tem que ficar até o final do vídeo para você entender todo o processo. E para começar, eu quero falar de dois sistemas que acontecem no nosso corpo. É a homeostase e a alostase. O que é a homeostase? É o processo do nosso corpo, não de manter o equilíbrio, mas de voltar ao equilíbrio. Vou dar um exemplo até de corrida mesmo, né? A gente começa a correr, nosso batimento sobe acima do padrão de descanso. E ele tende a querer voltar ao normal. Se a gente para de correr, ele vai descer. Mesma coisa, por exemplo, se a gente corre, a gente começa a suar. Por quê? Porque o nosso corpo está quente mais, ele quer esfriar o nosso corpo. Então esse é o processo de homeostase, voltar ao padrão natural. Importante a gente entender esse processo para entender melhor sobre a evolução. E tem a alostase. A alostase é o processo de se adaptar aos novos estresses. Por exemplo, então eu corro, meu batimento sobe. Aí eu tenho lá um batimento máximo que eu consigo chegar, 175. Quanto mais eu corro, mais eu treino, meu batimento máximo vai subir para 180. É o que? Ele está se adaptando ao estresse. Estou ali colocando mais impacto no corpo e ele precisa se adaptar para conseguir aguentar ali, entendendo que eu estou sempre sofrendo um estresse novo. Então esse processo ele acontece no nosso corpo em vários lugares, né? E a nossa vida também acontece isso, se a gente for pensar, né? Coisa que a gente se estressava, talvez por muitos anos você se estressando com aquela coisa, você não estressa mais, né? Até mentalmente, estou falando de estresse do dia a dia, por exemplo, né? Vou dar um exemplo da galera que vivia antigamente, em aldeia, que tinha muita guerra, né? Antigamente, ensino médio. Antigamente, nas eras medievais ali, acontecia muita guerra. Então o cara estava meio que, vamos dizer, um pouco mais acostumado àquele estresse. Então a gente consegue acostumar ao estresse, adaptar ao estresse. Isso é a alostase. Esses processos permeiam nossa evolução. Hoje a gente vai fazer um treininho de corrida focado nessa parte de evolução. Primeiro a gente faz um aquecimento leve, a gente aumenta o ritmo e vai dar tiros. O que é o tiro, né?
O tiro é uma zona de exercício ali acima do que o meu corpo é acostumado. E aí eu quero falar um pouco disso, que é o que, né? Existe a nossa zona de conforto. Nossa zona de conforto, né? Existem os coaches, gurus, nada contra. Posso até dizer que sou um deles também, mas que falando de a gente tem que sair da zona de conforto, como se a zona de conforto fosse algo ruim. Vocês têm que aprender que a zona de conforto ela é algo maravilhoso. Ela é o que nos protege, nos dá segurança e ela ajuda a nossa evolução também. Então nossa zona de conforto ela tem que ser treinada. Por que ela tem que ser treinada? Porque quanto mais forte ela é, mais nós conseguimos aumentar ela com segurança. Então, por que as pessoas falam, se você não está evoluindo, você está morrendo? Porque quando você não está treinando e não fortalecendo sua zona de conforto, essa zona de conforto sua está abaixando. Vou dar um exemplo da corrida. Se eu não corro, se eu não estou correndo, quando eu vou correr, eu estou correndo menos do que a última vez que eu corri, porque essa zona de segurança ela foi diminuindo, então ela tem que ser treinada. Então a zona de conforto não é nada mais que uma zona de segurança. Igual eu falei da homeostase, a homeostase é o processo que ajuda a manter a zona de segurança. Então vou dar um exemplo, por exemplo, de corrida. A gente tem um Pace Z2 e Z1, é o que? A nossa zona de segurança. Vou dar um exemplo do batimento cardíaco. Existe a zona que o nosso batimento cardíaco em descanso. É a zona de segurança do batimento cardíaco. É a temperatura corporal. Nossa temperatura corporal tem que manter 36, 37. O que é isso? É a zona de segurança. A zona de conforto ela é muito importante. Ela é onde nos mantém seguro, ela é onde a gente tem que viver, é onde a gente vive 80% da nossa vida. E ela sim, ela nos traz conforto, segurança, ela ajuda com que a gente não lesione, que a gente não se machuque, que a gente não traga estresse crônico, estresse over excessivo que vai fazer com que gere doenças, gere problemas, gere desconforto, entre vários problemas. Então, essa zona ela é muito importante, você tem que aprender isso. From the backwoods, thought I never would find my way. Sweet girl, straight from downtown, where I was just another face. They said that we should. Os primeiros 15 minutos do treino é fortalecendo o condicionamento físico. Fortalecer o condicionamento físico nada mais é do que trabalhar e deixar a nossa zona de conforto mais forte. Então os primeiros 15 minutos correndo Z1, Z2, que é o aquecimento, e fortalecendo essa zona. Esse treino é bem complexo, bem consistente em todas as fases, e eu vou trazer para vocês cada fase o que está alimentando o que. Southbound for the border, somewhere no one knows our names. But I know when I hold you, I'ma love you till the grave. Oh, we're just getting started. Agora a gente começou a visitar a zona que não é do conforto, né? Você pode chamar ela de zona do estresse, zona do desconforto. Qual que é o objetivo da gente visitar ela? Ela é um lugar para ser visitada, porque ela gera estresse, ela gera cansaço excessivo. Então você não pode ficar nela o tempo inteiro, né? Como às vezes eu falei, os gurus vendem, né? Que você vive na zona de conforto e você vai viver. Isso faz bem. Mas o ponto é você visitar ela 20% do tempo em qualquer habilidade que você quer conquistar. Então se você quer conquistar a habilidade de correr, você tem que correr na sua zona Z5. E isso até os triatletas, os maratonistas fazem. O treino dele, 80% dos treinos dele
são na zona 2, zona 1, correndo leve. E 20% é treino de tiro, igual esse treino que fica na zona de conforto, mas também visita a zona de desconforto dando tiro. Então, é como se fosse um círculo, né? Uma zona mesmo. E você deixa ela cada vez mais forte e você vai visitando ela do lado de fora. Porque cada vez que você visita, você força ela a aumentar um pouco. E ela vai aumentando. Quando você vê o que era desconfortável, está confortável. Igual a banheira de gelo. Vou trazer um exemplo da minha vida, parte de comunicação. Eu sempre fui do poker e eu trabalhava muito isolado no meu escritório. Antes eu era empreendedor e tinha fazenda, eu morava praticamente na fazenda. E com isso, eu não tinha acesso a pessoas, não tinha muita inter-relação pessoal. Então, para mim, comunicar, estar envolvido com pessoas é muito mais difícil. E já eu continuo. A zona de conforto era muito pequena. E o que aconteceu? Como eu queria transbordar nas pessoas, como eu queria ensinar as pessoas, eu fui de uma vez para a zona de desconforto. Eu comecei a fazer curso um final de semana atrás do outro, comecei a ir em várias mentorias, que era o final de semana inteiro conectado com pessoas. O que aconteceu? Esse é o problema da zona de desconforto. Eu comecei a ter burnout, a ficar muito cansado mentalmente, não querendo ver pessoas no meu dia a dia, porque eu estava me forçando muito na zona do desconforto, mais do que os 20%. E é a mesma coisa que acontece com o corredor, que acontece com o maratonista, que acontece com a pessoa que treina musculação. Se a pessoa sempre fica empurrando o máximo e não colocando esses 20%, o que vai acontecer? Tu vai fadigar, tu vai ter estresse exageradamente, porque sair da zona de conforto é gerar estresse, microestresse, que são super importantes para a evolução. Mas se você gera estresse a mais, vira um estresse crônico, um estresse que gera doença, que faz mal, que traz lesão. Você vê vários atletas com lesão por estresse, fratura, quebrar osso por estresse. Por quê? Provavelmente está forçando mais do que o normal. Quando comecei a treinar para o Iron, começamos a trabalhar muito na zona de conforto. O quê? Melhorando o condicionamento. Não treinava tiro, tem 2 meses que eu já estou treinando, não treinava tiro, não treinava zonas mais altas. Por quê? Qual que era o objetivo? A minha zona de conforto, meu condicionamento físico estava mais fraco, então eu estruturei ele e agora começamos a colocar mais potência nos treinos, tirando mais da zona de conforto. Qual o objetivo? Não lesionar. Qual o objetivo? Trazer mais resultado evolutivo. E se você não trabalha isso, o que acontece? Você começa a ficar mentalmente abalado, porque você não evolui e você acha que a culpa é sua. Só que você não entende como a evolução funciona. Você quer evoluir na marra, você quer correr sem treinador, você quer evoluir em algo sem mentor, e aí você faz do seu jeito, de qualquer jeito. E trago isso até pro poker. O cara joga 3 dias por semana. E aí começa o Mundial, ele quer jogar 6 dias por semana. O que acontece nas últimas 2 semanas de Mundial? Geralmente todo mundo tá morto, cansado, fadigado mentalmente. E todo mundo performando horrivelmente. Isso serve para todas as áreas do corpo, qualquer habilidade nova. Tudo que você quer evoluir é assim. Tem que seguir esse padrão 80-20. Trabalhando sempre 80 a zona de conforto e 20 a zona de desconforto. Isso funciona até para os nossos filhos. Hoje já tem estudos que mostram que você gerar pequenos desconfortos para o teu filho ajuda bastante ele em desenvolver habilidades. Por exemplo, você vai na pizzaria, seu filho, pede uma água para mim, pai. Não, você vai pedir. Isso gera
pequenos desconfortos e estresse que faz com que seu filho melhore as habilidades dele de comunicação, entre outras. Então fica a dica aí até para criação de filhos. Olha que interessante, né? Peguei aqui até para mostrar como que meu treino funciona. Das 1h14 de treino, serão 29 minutos forte e o resto tudo muito leve. Então, assim, 29 dá uns 40 ainda por cento, né? Mas por que dá 40%? Porque o resto da semana vai ter muito mais treinos leves. Então, mesmo que hoje o treino tá dando 40% de forte, não tá dando 20%, o ponto é semanal, né? Meu treinador faz pensando na semana. Então, por exemplo, na quinta eu vou correr, vai ser leve, na sexta eu vou correr, vai ser leve. Vai ser tudo zona de conforto. E aí o que a gente pode tirar de insight, né? Tô ensinando como evoluir em qualquer habilidade, então tu tem que ter um planejamento em cima disso. Um planejamento para escolher habilidades que você quer evoluir, como você quer evoluir, e em cima dessa habilidade, tu vai criar seu planejamento de 80-20. Tem até a lei de Pareto, né? Que fala que 20% do seu esforço é o que traz 80% do resultado. Eu pego, por exemplo, meu time de pôquer. Quando eu tinha um time de pôquer, 20% dos jogadores trazia 80% do resultado do time inteiro. Às vezes você vai pegar ali 20% dos seus vendedores trazem 80% do resultado da tua empresa. E é a mesma coisa, né? 20% dos treinos fortes vão fazer você evoluir 80% da sua evolução. Só que os 80%, eles criam a fundação, criar a base da tua evolução, que tu tem que ter também. Então, colocar bastante atenção nisso. E tudo isso está conectado com a parábola dos talentos que eu falei, né? Que a gente recebe nossos talentos e quer multiplicar eles, né? E a evolução está conectada com isso, né? Com a gente multiplicar nossos talentos. E entender os talentos que a gente tem para a gente conseguir multiplicar eles. Se você não correr atrás de entender isso, de evoluir, você tá fazendo como aquele cara que enterrou o talento. Ó, vai começar. Vou meter bala no treino aqui. Cara, e uma das coisas, além de todo esse aprendizado, a parte que impacta bastante a evolução é a mentalidade de crescimento. Tem um livro muito bom, acho que é Carol Dweck, que é sobre mentalidade de crescimento. A gente tem que entender, cara, a gente pode evoluir em tudo na vida. Só que o ponto, às vezes, é que a gente fica colocando só, querendo evoluir na marra, no empurrão. E tudo tem seu tempo e sua hora. Deus já fala isso inclusive na Bíblia, né? Fala que tudo tem seu tempo, a sua hora de evolução. Não chega do dia pra noite, não. Até Mega Sena que chega do dia pra noite, quem ganha perde tudo depois. Quem não tá preparado para receber aquela bênção. Finalizamos o treino aqui e eu quero deixar 2 insights de final, né? Vejo várias pessoas, inclusive na corrida, achando que evolui lento demais, que não consegue. Mas o que acontece? A maioria dos nossos treinos, se a gente não tem um treinador, a gente fica treinando na zona 3, que é a zona aeróbica, que geralmente é o limiar ali, quase no limiar. Só que o que acontece quando você treina nessa zona 3? Aqui está o círculo, você está sempre treinando na borda. Você não visita a evolução e não fortalece o fundamento. E aí você acaba não evoluindo e trazendo outros problemas, inclusive, né? Ficando no limite do estresse e gerando esse estresse todo dia. E para finalizar, é a parábola dos talentos, né? Quero repetir isso, ficar bem enfático aqui, que a evolução, ela não é opcional, ela é obrigatória. Você nunca se mantém, você ou evolui ou você está morrendo. E aí, se você é cristão, mais ainda, né? Deus te deu os seus talentos para você multiplicar eles, não para você ficar enterrando sobre a terra. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, te dado clareza para você evoluir na sua jornada. Se inscreve no nosso canal, curte aí, dá um joinha. Te espero no próximo vídeo. Vamos!